Este é o Pode Pensar. Alô, amigos do Portal Pensar, estamos aqui mais uma vez, muito alegres, no mais um Pode Pensar especial. Estamos aqui com a família Ibis novamente e vamos aqui passar para os nossos amigos que estão fazendo parte dessa gravação do Portal Pensar para dar o seu alô e depois passar lá para os nossos amigos do Ibis. Aí, Serginho. Oi, amigo Fábio, amigos ouvintes, amigos do Ibis, estou muito feliz de mais uma vez estarmos reunidos. Hoje tem histórias bem interessantes. Nós vamos poder aproveitar essa oportunidade, né, e aprender com os nossos amigos aí do Ibis, com o Dr. Maurício Crispim, poder trocar, né, a experiência que esse grupo maravilhoso tem em todo o seu trabalho. Estamos muito felizes e vamos aproveitar. Passo a bola agora para o nosso amigo Neto, de Itaperuá. Tá contigo, Neto. Olá, pessoal, ouvintes aqui do nosso podcast. É com grande alegria que recebemos mais uma vez aqui no nossa sala virtual os amigos lá do Ibis, o Maurício com a sua família, para falar sobre o seu projeto de vida, que é o Ibis, né? A divulgação de Ubaldo, do Evangelho, de Kardec e dos vários pensadores. Estamos aqui, Portal Pensar, fazendo a gravação, né, junto com os amigos, e oferecemos com todo carinho a você, nosso ouvinte. Desde já, um grande abraço. Olá, amigos. Obrigado a todos pela oportunidade. Aqui é o Estevão, coordenador-geral da TV Ibis. Uma grande alegria estar com todos presentes aí, toda a família, todos os ouvintes que acompanham os podcasts do Portal Pensar. Muito bom estar novamente aqui. Passar a palavra aqui agora para o nosso companheiro Mauro. Boa noite a todos. A gente do Ibis aqui de Brasília, estamos bem contentes de participar aí, divulgar a ideia e o pensamento de Ubaldo. Um abraço a todos. Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos amigos, ao Sérgio, ao Fábio, ao Neto. Aqui é Maurício, e que todos vocês possam estar junto conosco sempre, porque essa amizade que está nascendo entre o Portal Pensar e todo o trabalho que vocês realizam e o Ibis é uma alegria muito grande aqui para nós. Todos nós temos satisfação em estar em contato, poder trocar ideias e conversar a respeito dos nossos trabalhos. É isso aí, gente. Nós estamos aqui para ouvir um pouco mais das histórias do Ibis com essa família tão querida. E desde já a gente deixa aquele abraço que todos do Portal Pensar que não puderam estar aqui presentes deixaram para essa família e para todos vocês, nossos ouvintes. Vamos ali rapidinho para a nossa leitura de e-mails e recados e já já a gente volta. Olá, ouvinte do Pode Pensar. Eu sou o Neto e estou aqui para mais uma leitura de e-mails e recados. Você pode ter acesso a este e demais episódios acessando o nosso site, o www.portalpensar.org. Também estamos no iTunes e em outros aplicativos para podcast, onde você pode assinar o nosso feed e receber seu podcast automaticamente sempre que houver um novo episódio. Pesquise por Pode Pensar ou por Portal Pensar no seu aplicativo no iPhone, no iPad, no smartphone, enfim, aí no seu aparelho preferido. Você também pode ficar atualizado sobre os nossos podcasts curtindo a nossa página no Facebook. Pesquise por portalpensar.org lá na barra de pesquisa do Facebook e curta a nossa página. Ou também pelos nossos canais do YouTube. Temos o canal Ubaldo Brasil e o canal Portal Pensar. Pesquise lá e se inscreva. Você pode enviar também seus comentários e perguntas para o nosso e-mail, o contato@portalpensar.org, ou então para o nosso WhatsApp. O número é 21 965
18 9204. Lembrando que se você está fora do Brasil, precisa colocar o código mais 55, sinalzinho de mais e 55. Lembrando que temos também o perfil lá no Facebook, é o Balde Brasil, né, que é administrado pelo nosso amigo Tom, e foi onde tudo começou, né, onde a gente começou a reunir o nosso grupo. Hoje a nossa leitura de e-mails e recados foi mesmo para dar uma lembrada aí dos nossos endereços pela web. Fiquemos então com o nosso episódio de hoje. Um grande abraço a todos. E é isso aí, gente. Mais uma vez, agradecidos aqui pela oportunidade de estarmos juntos. Nós aceitamos a generosa oferta do Maurício, né, quando ele comentou na gravação anterior que nós podíamos voltar para a gente falar um pouco mais das histórias do IBS. E é com esse intuito que nós nos encontramos aqui, sedentos, certamente, de conhecer um pouquinho mais dessa história, que com certeza vai nos inspirar, não só nos nossos projetos pessoais, mas nossas aspirações futuras, né, de crescimento, de espírito. E quem sabe nós não podemos nos acercar desses trabalhos, até mesmo do Instituto, dando a nossa pequena contribuição, mas com todo carinho, para que ela alce voos cada vez mais junto desse trabalho, junto de Jesus e essa espiritualidade que certamente os cerca. Maurício, é nesse clima de alegria que a gente volta com vocês, você, Mauro e o Estevão, para a gente continuar com essas histórias. Não só as histórias de construção do IBS, mas também os causos, porque sempre tem aquele causo, né, que a gente lembra que são as histórias engraçadas, mas assim, dando continuidade nesse assunto, a gente gostaria de saber de você, assim, dentre esse trajeto todo que vocês traçaram, o que marcou? Eu gostaria de chegar primeiro nesse ponto, né? Nesses anos todos passados, que você comente com a gente quantos anos você já tem de criação do IBS e qual seria, assim, um ponto marcante para vocês da história do IBS. Olha, eu acredito que o IBS é uma consequência de toda uma história de vida que a gente já vem realizando com os vários amigos e pouco a pouco através de um projeto espiritual. Então nós levamos muito isso a sério, porque foi um projeto que nasceu há muitos anos atrás, muito antes da gente nascer. Já amigos nossos trabalhavam dentro de uma visão dada pela espiritualidade através de diferentes médiuns, e eles começaram a fazer esse projeto. E quando nós nascemos e começamos mais tarde a fazer parte dessa mesma equipe, nós fomos criando casas em vários locais do país, com vários propósitos, com várias intenções. E nós, por volta de 17 anos, nós fundamos o Grupo Espírita de Regeneração de Goiânia, como eu havia dito no nosso bate-papo passado, e vim fazer residência médica em Brasília. E quando aqui chegamos, nós montamos novamente um novo grupo, e esse novo grupo com o mesmo nome, Regeneração, e fundamos aqui o Colégio Eurípides Barçanufo, para crianças em riscos sociais, crianças que passavam por problemas, que tinham sido expulsas. Eu lembro bem que nós formamos um colégio com 248 alunos, e eu falava que os alunos que eu queria eram os alunos que tinham sido expulsos de tudo quanto é escola, para tentar fazer um processo de reabilitação. Dentro desse processo, nós aprendemos muito sobre educação, sobre vida, e quando estava em 1994, foi quando eu recebi a orientação espiritual
do Espírito que nos dirige, Manzifirino, falando que teria uma obra mais na frente. Eu falei, nossa, mas não é possível, tantas obras que a gente já fundou, tanta coisa que a gente já fez. Falei, não, meu filho, isso é uma obra abrangente para fazer um trabalho de síntese, fazer um estudo de síntese, fazer um trabalho de benemerência, fazer um trabalho de integração dos nossos seres e, consequentemente, é um trabalho muito amplo, muito amplo. Então, tudo que você fez até hoje vai ser rascunho. Então, você se prepara que nós vamos passar para você, pouco a pouco, o que vai ser. E de 94 em diante, nós ficamos recebendo essas orientações, alguns fatos que nós já contamos aqui, e a partir daí, quando todo esse projeto se materializou, nós formamos um arcabouço e ela mandou a gente guardar. E quando deu 2007, o Adalto e o Júlio, que o Júlio hoje é o nosso presidente, o Adalto é um dos nossos diretores, e o Julinho tinha sido o primeiro aluno do Educandário Eurípides Barçanufo. E ele foi o primeiro aluno do Educandário, e quando ele cresceu e tal, formou, e ficou sabendo do projeto do IBS e veio atrás. E a dica era exatamente essa, a gente iniciar quando fosse procurado. E a partir daí, em 2007, nós nos reunimos e fundamos o IBS com o propósito de fundar um instituto de pesquisa, de estudo, de divulgação, de um trabalho que pudesse fazer uma síntese entre ciência, filosofia, religião e arte, e tentar fazer uma rede muito bem costurada, de forma orgânica, do conhecimento existente dentro de uma visão de filosofia perene, no sentido de juntar e, ao mesmo tempo, dar uma efetivação na parte prática de vários pensadores. E, a partir daí, não só realizar um trabalho em nós, mas também fazer a divulgação. Foi quando nasceu a TV IBS e demos então os primeiros passos nessa direção. Agora eu queria passar para o Mauro. Mauro, o que você pode falar para a gente também um pouquinho da história? O que você achou nesse percurso que você está aí participando, que você pode contribuir para a gente conhecer um pouquinho mais do IBS? Olha, o que eu acho legal no IBS é que nesse tempo todinho, desde quando o Estevão me chamou, desde quando eu integrei o grupo, é que o Maurício, ele sempre teve a mente, assim, a visão bem à frente do nosso tempo. Então ele chegava pro Estevão, chegava pra mim, ele tinha uma ideia, aí eu olhava pra cara do Estevão assim, eu ficava pensando, rapaz, esse negócio é difícil de fazer. Mas pro Maurício ele não aceita um não, ou você falar que é impossível. Você tem que falar pra ele, olha, tem como a gente fazer dessa maneira aqui, dessa forma, do jeitinho que você quer. Vai demandar muitos recursos, a gente não tem, né, um lastro financeiro tão grande. Ele não aceita um não. Então, pra gente que é da área de TI aqui, quando ele falou que queria transmitir as aulas ao vivo, eu e o Estevão, a gente saiu atrás de solução. Porque fazer uma TV pela internet, eu sou da área de TI por formação, mas eu e o Estevão, a gente não conhecia nada de transmissão pela internet. Então a gente foi atrás do pessoal da UNB aqui em Brasília, que tinha um projeto nessa área. A gente foi atrás do pessoal de cursinho, que tem muita gente de cursinho em Brasília que já fazia isso. E a gente foi vendo soluções, até que a gente conseguiu fazer alguma coisa que viabilizasse o projeto. Mas não existe a possibilidade de você falar, não tem jeito de fazer, tem que sair. Nem que saia mais ou menos, e a gente vai aprimorando com o tempo. Ah, legal. Eu realmente, por esses dias, né, entre a nossa gravação anterior e hoje, eu passei a assistir o primeiro curso de vocês e vi lá aquilo que o Estevão comentou da webcamzinha lá, seguindo aqui o Maurício. Achei muito interessante. E realmente hoje a gente vê a transmissão e vê que vocês realmente conseguiram conquistar esse possível não numa realidade bem diferente, né? E interessante que você comentou algo que eu até tinha falado com o Estevão, né, Estevão?
eu queria que o Estevão também comentasse um pouquinho dos bastidores disso, né? De como a gente vê o IBS por dentro, mas com um olhar diferenciado, um olhar fora o Maurício. O que você pode falar pra gente? Olha, acho que o princípio de tudo é o comprometimento, né? Como o Mauro falou, o não existe pro meu pai. E o impossível, ele fala que a gente demora um pouquinho, mas a gente faz. Então, a proposta da TV IBS, e principalmente quando veio o primeiro curso, ele já existia a ideia, estávamos no IBS desenvolvendo estudos em relação a constelações familiares, e ele chegou com a proposta do curso. Até então, era um curso que era para ser ministrado Brasília e Goiânia. Então meu pai ficava nesse itinerário, né? 15 dias aqui, 15 dias lá. E até que um dia ele chegou e falou: a gente vai começar a transmitir daqui 3 semanas. E eu e o Mauro não tínhamos nada pronto. A gente estava ainda fazendo prova de conceito. Ele falou: não quero saber, a gente vai começar. E aí eu e o Mauro, nesse afã todo, começamos a correr atrás. Fomos na UNB, igual ele falou, começamos a fazer. E fizemos ali aquela primeira transmissãozinha, que saiu bem capenga, se diga-se de passagem, né? E a gente foi, à medida que o curso foi ocorrendo, nós fomos aprimorando. Então, em termos de áudio, em termos de imagem. E o meu pai, ele também tem uma questão, ele não se dá por satisfeito. Quando você já chega num padrão, ele já tá pensando no próximo padrão. Então você tá assim, você chegou ali num padrão X, ele já tá pensando no 3X. Aí quando você chega no 3X é 5X. E assim a gente foi evoluindo. Então até mesmo na qualidade dos cursos, né? Porque hoje a gente... Quem vê hoje meu pai com toda essa desenvoltura na frente da câmera não sabe como foi difícil no início. Então, para ele ter essa desenvoltura, às vezes não tinha ninguém aqui no salão no curso, a gente botava um boneco, botava algum objeto, uma pessoa sentava na frente dele, que era para ele ter a sensação de que tava dando aula para alguém, porque ele e a câmera não se davam bem. Hoje ele e a câmera são íntimos, né? Então contamos muita ajuda, né? Foi do Fábio, que é meu primo, a Catius, que nos ajudou muito, que são jornalistas, então com muitas dicas que foram preciosas para a evolução do nosso trabalho. E tantas outras pessoas que passaram por aqui, pelo nosso projeto, e que contribuíram de alguma forma. Então, foi desafiador, é um projeto desafiador, e que teve no início foi justamente esses aprendizados, né, que a gente pode dizer. Então, ou seja, uma vivência diferente, e cada curso, né, ele trouxe uma vivência diferenciada. Porque o princípio nosso, além de explanar, ou seja, divulgar aquilo que nós temos de conhecimento, mas o princípio pauta na vivência. Então, é uma exigência nossa, ou seja, aquilo que a gente está divulgando, a gente também tem que estar vivendo. Para que a gente entenda o conhecimento, aquilo internalize. E é através dessa vivência, né, é que a gente vai conseguindo o nosso aprimoramento. Eu gostaria de acrescentar um adendo. Na verdade, essa maneira de conduzir as coisas me veio da própria espiritualidade. Quando eu era muito novo, eu estava com 17 anos de idade, quando a gente começou a regeneração, e naquela época, sem maior conhecimento, sem maior vivência, e nós tínhamos muita coisa para fazer, e nós recebemos uma mensagem do espírito de Irmão Áureo. Quem não conhece Irmão Áureo, é só comprar um livro chamado Universo e Vida, que é um ditado que ele fez desse livro para o Hernani T. Santana. E Irmão Áureo é um espírito muito sério, de uma hierarquia maior, e ele vinha de 6 em 6 meses, através de uma médium amiga nossa, Heloísa, e fazia uma avaliação de todo o nosso trabalho, tudo que a gente tinha feito no semestre. E quando ele chegou na avaliação, ele perguntou como estava, e eu fiz uma narração, um resumo do que a gente tinha feito, e ele perguntou por que eu não tinha feito tal coisa. Aí eu virei para ele e falei assim: irmão Áureo, isso é impossível. Aí ele falou essa frase que passou a ser a frase que norteou toda a nossa vida até hoje. Ele falou assim: meu filho, quando nós trabalhamos no trabalho do Cristo, o possível nós fazemos a todo momento. O impossível nós fazemos na hora. O improvável demora um pouquinho mais. E o milagre, a gente espera a bondade divina agir. E a partir daí,
tornou-se o nosso lema. Todo mundo fala assim, como é que você vai construir isso aí? Eu falei, não, nós vamos construir dessa forma, e não existe obstáculo para poder conseguir as coisas, é só a gente realmente determinar-se a fazer. E tudo foi feito assim, as nossas construções foram feitas assim, tudo foi feito dessa maneira. Eu tinha um amigo, eu gosto de repetir isso, eu contei também da outra vez, ele chamava Cauí. Cauí era um trabalhador excepcional do movimento espírita, e teve uma época que nós ficamos muito juntos, trabalhávamos juntos, fizemos trabalho juntos, construção junto, e ele chegava assim num terreno que não tinha nada, e falava assim, Maurício, aqui eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu olhava para ele e falava assim, mas Cauí, onde você vai arrumar dinheiro para isso? Eu falava, não me preocupo não, que o patrão é rico. E aí, com o patrão é rico, e no lema do possível, impossível, improvável e milagre, é assim que a gente tem norteado nosso trabalho em conjunto. Nossa, que maravilha, hein? Mas eu vou dizer para vocês, viu? Eu assisti as primeiras aulas do curso e gostei bastante, e não dá para perceber isso não, viu? Vocês treinaram bem o Maurício, que ele tá lá firme e forte, não passa nada, tranquilão. E a gravação também achei meio interessante, porque vocês já projetaram junto com os slides, né? Então o material estava ali também disponível para a gente ver. Muito interessante. Neto, diga lá, meu irmão. Aqui só uma informação para o ouvinte, né? Porque nós estamos aqui gravando com o pessoal do IBS, né? E é impossível a gente expor aqui o que seja o IBS, né? O Instituto IBS, né? Porque é gigantesco a obra, viu? Vocês, se quiserem, podem ver alguns vídeos lá no canal do IBS no YouTube, para vocês terem uma ideia do que esse pessoal faz, né? Não é só um trabalho de fazer palestras e esses cursos que o IBS disponibiliza no YouTube. A obra do IBS é extraordinária, né? É muito grande lá a área que eles usam, né? E existem, né, vários tipos de trabalho de assistência às pessoas, pelo que eu já andei observando, né, no site, nos vídeos. Então eu queria perguntar ao Maurício, para que ele exponha ao amigo ouvinte, né, qual a vantagem de se ouvir esses cursos, fazer esses cursos, né, acompanhar os cursos do IBS, né, o que eles vão encontrar ali de conteúdo para as suas vidas. E também eu queria que ele falasse um pouco sobre... eu sei que o Instituto IBS não foi montado com o intuito apenas de fazer esses cursos, como o Estevão já falou aí, que vocês procuram viver todos os ensinos antes de divulgá-los, né? E quando foi que vocês quiseram iniciar esses processos de oferecer os cursos online? Eu sei que isso foi após um trabalho aí de assistência às pessoas, que esse objetivo dos cursos não veio antes de que vocês fizessem esse trabalho na instituição. E também quero que você fale sobre o que é que as pessoas vão encontrar nos cursos que iremos oferecer aqui. Olha, o IBS tem inúmeros interesses. Então nós podemos dizer que nós podemos dividir o nosso trabalho em alguns núcleos para que todos entendam. O IBS é um instituto formado de vários institutos. Então um dos institutos principais do IBS é o Instituto da Consciência, que a gente pretende e já está realizando um estudo sobre a consciência e, ao mesmo tempo, um trabalho voltado para a pesquisa da consciência. E, a partir daí, o trabalho da mediunidade, entendendo a mediunidade como possibilidades transpessoais e, ao mesmo tempo, um trabalho que vá desde a mediunidade, como a gente já conhece, até os processos da evolução da mediunidade, como diz o Baldi no livro As Noures e a Sese Mística. Esse trabalho nós começamos desde o início do IBS, e ele tem hoje trabalhos realizados na segunda e na terça-feira, tanto em Brasília como em Goiânia. E a partir desse trabalho nós abrimos também o Divã Amigo, que é um processo de desobsessão e atendimento para as pessoas com necessidade, pessoas que em algum momento estejam necessitando dessa ou daquela acolhida dentro de um processo terapêutico. E esse trabalho nós vamos avançar muito
Nós já construímos 2 sedes, já temos a primeira sede do Instituto da Consciência em Goiânia e temos em Brasília. Nós temos hoje mais ou menos, entre Goiânia e Brasília, umas 200 e poucas pessoas que já frequentam regularmente o Instituto da Consciência. Nós queremos inclusive gravar essas aulas, porque nós estamos hoje falando sobre pensamento sistêmico, sobre visão remota, sobre mediunidade, sobre vários aspectos e que a gente está vivenciando. Nós temos um trabalho que a gente chama Escola da Família, porque a gente quer aposentar essa visão de assistidos, e aquele que assiste, aquele que é assistido, e nós queremos transformar tudo em escola. E essa escola já funciona em Brasília, já funciona em Goiânia, e nós temos uma escola desde a criança, desde o bebê até o velho, e englobando toda a família. É um projeto que nós estamos começando com muito afinco, já tem mais ou menos 4 para 5 anos que estamos nos dedicando a ele. Em Goiânia nós já estamos atendendo em torno de 70 a 80 famílias, em Brasília nós estamos atendendo em torno de 180 famílias, e esse trabalho é feito na casa da pessoa, ela é trabalhada junto conosco, mas tentando mudar essa parte que a gente fala, estamos assistindo. Quer dizer, é um trabalho de escola, um trabalho que todo mundo aprende, e a visão de educação é a visão sistêmica. Ao mesmo tempo, iniciamos aqui, graças ao trabalho do Adalto e de vários outros companheiros, a colônia terapêutica Francisco de Assis, que já funciona aqui durante a semana toda com o Adalto, mas principalmente no sábado. Já estamos atendendo em torno de 60 a 70 pacientes, e tudo dentro de uma visão terapêutica casada em uma visão de síntese, onde a gente elabora desde do trabalho do passe magnético, mais a desobsessão, mais a acupuntura, mais a homeopatia, mais a fitoterapia, mais o trabalho médico, de assistência médica. Já temos vários médicos trabalhando conosco. Nós demos o nome de Clínica Pietro Baldi, e aí nós recebemos as pessoas, desde o atendimento profissional, dentro daquilo que os conselhos de psicologia e de medicina determinam, e ao mesmo tempo aquilo que nós chamamos de paramedicina, que seria o trabalho que nós realizamos de assistência integral, na tentativa de fazer um trabalho de saúde integral com as pessoas que aqui vêm. E estamos iniciando também uma escola, que é a Escola de Tecnologia. Essa Escola de Tecnologia nós estamos dedicando a jovens e crianças. Estamos começando agora com a parte de horta, dentro da visão do Ernest, que é aquela visão sintrópica, para que a gente possa implantar uma visão ecológica. Nós estamos em um projeto muito grande nesse sentido, estamos muito afim de fazer, estamos trabalhando muito nesse trabalho. E o trabalho de divulgação, que nasceu pelo site, que é aquele trabalho que a gente chama de tecnologia do conhecimento, e ao mesmo tempo a TV. E quando surgiu a TV, a ideia era divulgar coisas que nós estamos fazendo. Então para você ter uma ideia, entre a nossa realidade e aquilo que a gente divulga, geralmente demora uns 2 anos. Então, por exemplo, agora nós estamos dando sonho, mas já estamos estudando e dentro de nós mesmos determinados conteúdos, para que daqui 2 anos a gente tenha cursos de conteúdos que nós estamos praticando, que nós estamos fazendo, que nós estamos viabilizando dentro de nós mesmos. A nossa ideia é nunca dar nada apenas teórico. Ou a gente vivencia esse projeto e vivencia ele interiormente, ou a gente não tem condição de falar sobre ele. Então nós vivenciamos sempre. Por exemplo, igual as pessoas me perguntam, naquele curso Ondas de Transformação, de onde é que o senhor tirou aqueles defeitos primordiais? Eu tirei de mim mesmo. Aquilo ali, estudei noites a fios, estudando em mim mesmo. Por isso que eu falo sempre, olha, eu quero que vocês entendam que aqui são os meus defeitos, e estou mostrando para que todo mundo possa ver, porque foi a partir daí que a gente foi estudando. E quando eu falo eu estou também falando todos os que fazem parte, porque à medida que a gente vai estudando coisas novas, nós vamos experienciando, principalmente o grupo mais íntimo, eu, Estevão, Rodrigo, Mauro, Adalto, Marcos Paulo, e nós vamos vivenciando esses conceitos até que a gente acha uma maneira de colocá-lo. E uma das formas que a gente procurou é fazer com que os nossos cursos tivessem uma visão de autoconhecimento, de autoiluminação. Por isso que nós começamos com a personalidade humana, depois nós fomos para a onda de transformação para mostrar a presença do Espírito, nós fomos para o estudo de Deus, nós fomos para constelações familiares, nós fomos para os relacionamentos, fomos para o sonho. Então nos próximos cursos nós vamos para a consciência, até que a gente desemboque no Espírito, no Evangelho de Jesus,
Tem um curso que nós já estamos preparando lá para o futuro, que chama o Evangelho Interior, justamente para poder falar do Evangelho de Jesus como o reino do Espírito, e a partir daí a gente elaborar todo esse conhecimento. Então é um passo. Nós começamos na personalidade, que é a parte mais densa do nosso ser. Então o nosso ser vai da personalidade ao espírito. Então é a personalidade, mente coletiva, consciência, campo de informação, espírito. Então logicamente que a parte mais densa é a personalidade. Foi por isso que nós escolhemos esse tema para iniciar. E esse é o projeto que a gente vai fazendo. E, consequentemente, à medida que vai se enriquecendo, nós vamos abrindo e novas ideias vão surgindo e, consequentemente, leva-se algum tempo, porque a ideia é primeiro semear como semente e depois ir deixando crescer, de maneira que, pouco a pouco, a gente vai conseguindo realizar todo o projeto e materializar todo o projeto, com cada um cuidando de uma área, até que toda a visão básica do IBS esteja implantada e aí a gente só regar e fazer crescer. Muito bom mesmo, Dr. Maurício. Eu acho assim muito interessante e eu até confesso que foi ouvindo, né, e assistindo às suas palestras, os seus cursos, que eu tive certos insights, assim, né? Realmente passei a entender melhor, né? Já estava neófito, né? No estudo de Ubaldi e de toda a teoria da queda, mas a partir da contribuição que eu recebi na TV IBS, eu passei a entender melhor todo esse caminho. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, porque a gente vê, né, o Ubaldi, toda a sua teoria, como uma espinha dorsal do seu trabalho, mas o senhor e a TV IBS, esse grupo, eles não se limitam a estudar apenas o Ubaldi. Estuda o Ubaldi, mas nós vemos o senhor comentar outros pensadores. Nós vemos o senhor citar Cirarombino, Krishnamurti, tantas pessoas. E eu gostaria de saber, assim, como curiosidade, né, já que o senhor citou o curso das personalidades humanas, qual é a contribuição, né, que a mais, de plus, o Bert Hellinger trouxe e que o senhor colocou nesse curso, né, e o que é que as pessoas vão poder encontrar ao ouvir, ao baixar o podcast, a assistir? O que é que a gente pode comentar sobre isso? Olha, nós podemos dizer o seguinte: o que a gente tenta fazer é um trabalho de síntese dentro da visão orgânica. Então nós podemos dizer que a nossa coluna vertebral é o Evangelho do Cristo, e esse Evangelho incluindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois a obra de Pietro Baldi, de Kardec, de Rustem e de todos aqueles espíritos que o Chico nos trouxe, principalmente André Luiz e Emmanuel. E a partir daí os grandes pensadores da humanidade. E nós, por preferência, né, nós gostamos muito de Krishnamurti, gostamos muito de Cirarombino. Eu acho que o Cirarombino é o Ubaldi do Oriente, porque ele conseguiu fazer uma síntese espetacular. E há muitos anos eu venho estudando esses autores e tentando, né, fazer a ponte desse conhecimento. Esse pessoal moderno também, que tem pensado muito o mundo hoje, como o pessoal da psicologia, principalmente da psicologia transpessoal, desde Jung, Freud, Adler, Maslow, Stanislaw Grof, Ken Wilber, e esses pensadores, como nós temos visto, e eu falo sempre neles também, que tenta fazer a união do pensamento sistêmico, como Erwin Laszlo. Então nós tentamos fazer uma visão e a partir daí unindo também como metáfora e ao mesmo tempo como elemento de interligação os conhecimentos da ciência na área da teoria da relatividade, na área da física quântica, mas tendo cuidado de fazê-lo dentro de uma visão não científica, mas dentro de uma visão filosófica, no sentido de unir conhecimentos e dentro da visão metafórica. E aí, consequentemente, quando nós vamos estudar em Ubaldi, principalmente no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, e quando você vai estudar Princípios de uma Nova Ética, Ubaldi fala que a personalidade é formada de forças maternas, forças paternas, ambiente e o espírito.
sendo que o espírito está revestido pelas personalidades reencarnatórias do nosso passado reencarnatório. E eu formei aquela cruz que está no curso Personalidade, que é a personalidade atual formada de força materna, força paterna, ambiente, e esse ambiente sendo o ambiente não só o ambiente físico, mas o ambiente principalmente psíquico, no sentido de ambiente social, ambiente de grupo, ambiente familiar e também ambiente humano, e o espírito revestido pelas personalidades. E eu, quando peguei esse balde, eu comecei a estudar isso em mim mesmo. Aí eu fiz um levantamento da história inteira da minha vida. Pra você ter ideia, desde a história da gravidez, minha mãe ainda estava viva, eu fiz ela me contar a história toda da gravidez, de tudo que aconteceu. E eu levantei o ano que eu nasci, que já faz muito tempo, foi em 1954. Peguei os jornais da época para poder ver quais foram as influências ambientais que minha mãe e meu pai sofreu na gravidez, e quais foram os problemas que ocorreram, etc, etc. E comecei a estudar em mim mesmo a força materna e a força paterna. E eu passei alguns anos fazendo isso, e eu achei incrível, porque eu via pensamentos, eu via conteúdos da minha família. E quando eu chegava, eu perguntava para aqueles que ainda estavam vivos, me diz uma coisa, você pensava assim, você pensa assim, você sente assim? Eu falei, mas como é que você sabe? Eu falei, não, eu estava vendo isso em mim. Rapaz, então quer dizer que a força materna e paterna é muito forte. E eu comecei a fazer todo esse trabalho comigo, nem conhecia Bert Helling, nunca tinha visto falar. E aí depois que eu fiz esse trabalho extensivo, com a conversa com a família, estudando o campo familiar, eu pus o nome de campo, inclusive, porque eu falei, isso aqui parece campo eletromagnético. E aí eu comecei, quando eu conheci o Robert Sheldrake também, com campo mórfico, eu vi e falei, esse campo mórfico é muito maior, não é só da maneira que o Sheldrake interpreta, ele é muito mais amplo, que o Baldi já falava nele. E aí comecei a estudar, e um belo dia eu chego numa livraria, e tem um livro, Constelação Familiar. Aí na hora que eu olho aquele livro, eu falo, quem que é esse cara? E que eu comecei a ler, eu falei, gente, ele trabalha com a força materna, a força paterna, a força do ambiente. E hoje, com o Bert amadurecendo, ele chegou, o último livro dele, que é maravilhoso, que é O Amor do Espírito, ele chegou na visão do Espírito. E eu falei assim, nossa, então esse cara tem um contributo fantástico, isso é verdadeiro, porque eu vi em mim antes de conhecê-lo. Aí foi quando eu comecei a estudar, eu falei, olha, mas a constelação não é só familiar, a constelação é psíquica. Ela não envolve só a família, mas envolve todas as famílias que nós já tivemos no processo reencarnatório, envolve todas as personalidades que nós já vivenciamos. Então, quer dizer, é muito mais amplo que apenas um campo familiar. Eu falo, não, a piscina está dentro de um rio, e o rio está dentro de um oceano. Então, consequentemente, a constelação é muito mais ampla. E foi aí que nós resolvemos, depois de experienciar tanto tempo esse projeto e de estudar, de fazer alguns cursos de constelação familiar, de ler todos os livros do Bert Helling que nós encontramos, é que nós resolvemos fazer o curso de Constelações Psíquicas, que unia todo esse conhecimento e essa vivência que nós tivemos durante esses anos todos. Nossa, que maravilha, hein? Como é bom a gente estar voltando aqui com vocês para conhecer um pouquinho mais dos bastidores disso. E eu queria voltar aí para o Estevão e para o Mauro, perguntar, o Estevão com certeza, porque estava lá na direção, mas o Mauro também, se estiver, como é que foi essa experiência de fazer esse curso ali? E o que isso representou para vocês? Teve uma mudança, sendo assim o primeiro curso? O que vocês podem comentar com a gente dessa vivência? Olha, foi uma experiência altamente, como dizer, foi uma surpresa, Ou seja, a realização de um curso ao vivo, como nós falamos, pela nossa inexperiência, então um misto de ansiedade, A divulgação, acho que a divulgação de todo esse arcabouço de estudo, Ou seja, a reação das pessoas, como que a gente sempre tem os comentários que nos enviam, aquilo que é comentado no canal do YouTube, nós levamos muito a sério. Então, para nós é um medidor. Então, a gente vê como é que está o andamento do curso. Então, tinha um pouco dessa questão, como o conhecimento que a gente estava passando era novidade, Era uma nova forma de enxergar o mundo. Então a gente queria ver muito também como é que ia ser a reação das pessoas, Ou seja, de que forma que isso poderia contribuir positivamente, negativamente para isso. Então, para
em termos de divulgação para nós foi altamente proveitoso, né? Com aquilo que nós comentamos, a nossa inexperiência no início, né? De conhecimentos técnicos mesmo acerca da transmissão, mas para a gente foi muito proveitoso. Então, acho que o que ficou do curso, né, em si, além desse estudo, foi a questão também nossa íntima, né? Acho que, como meu pai falou, ou seja, todo esse estudo, o livro de constelação familiar, e vocês aí vão entender que, sendo filho do Maurício, eu tinha que entrar na constelação, né? E eu já peguei a pesquisa pela metade do caminho, que tudo que ele fez, dos meus avós pra cá, eu só aproveitei, eu fiz dele pra frente. Então, o maior trabalho quem teve foi ele. Eu já peguei o negócio mais prontinho já, né? Já tava, a marmita tava quente. Então, eu e o Rodrigo já embarcamos assim, não, já que já tem de pra trás, a gente só precisa estudar de você pra frente. E convenhamos que as informações vieram privilegiadas, né? Que ele não omitiu informação pra gente. Então, essa questão íntima nossa, esse trabalho íntimo foi muito bacana. Porque nas nossas conversas, né? Como a gente falou no outro podcast, a gente é meio que filho de dominicano. Então, as melhores ideias do IBS são sempre na mesa de um restaurante. Então, sempre a gente aproveitava os momentos de jantar que a gente tinha pós-trabalho ou nos dias à noite pra gente comentar as vivências que a gente tinha experienciado naquela semana. Então acabou que os nossos jantares viravam pequenos mistos de estudo, né? Regados à comida. E cada semana era interessantíssimo, porque cada um trazia uma visão nova. Ou seja, eu vi dessa forma. Aí o Marcos Paulo lá de Goiânia, não, mas quando eu experienciei essa semana tal coisa, eu experienciei desse jeito. Então acaba que você vê que a vivência de cada um, a forma de ver é muito peculiar. E está muito atrelado a essa questão do campo, né? Ou seja, de como vem do campo familiar, a sua visão de mundo, ela vai apresentar. Mas tudo, claro, corroborando para um objetivo em comum. Eu queria aproveitar o Estevão, né, e continuar perguntando a ele, né, não mudando de assunto, mas já mudando. Queria que ele falasse um pouco da experiência que ele tem também da transmissão dos congressos, né? Que desde 2012, então congresso de Petrobaldi, congresso de Rustem, tudo nós contamos com a TV IBS, graças a Deus. Quem não pode ir para o congresso consegue assistir da sua casa de maneira gratuita. Isso fica na internet, você pode acessar. Então foi uma contribuição muito boa para nós, né? Mas eu acredito que você conseguir transmitir um congresso é diferente de transmitir o curso, né? É uma pedreira, né? Comenta um pouquinho pra gente aí essa experiência que você ganhou nisso aí. Os congressos é interessante. Esses aí tem muitos causos aí que a gente pode sair comentando. Mas o primeiro congresso que nós fizemos a transmissão foi o Congresso Rustem, que foi realizado aqui em Brasília em 2012. Na data de 16 e 17 de junho, salvo engano. E quando a gente foi fazer o congresso, sempre existiu aquela questão das pessoas fazerem a gravação do congresso, né? E meu pai chegou um dia assim e falou: meu filho, por que a gente não transmite? Será que não dá pra gente transmitir? A gente já tava com a experiência do curso de personalidade humana. Aí eu cheguei pro Mauro e falei: Mauro, será que dá pra gente transmitir o congresso? Ele falou: vamos ver se tem infraestrutura, né? Então todo congresso que a gente faz, inclusive agora o Congresso Baldi da Niterói, eu sempre converso muito com o pessoal da técnica. Eu falo assim, se não tiver internet não tem como fazer o congresso, que a gente fica dependendo da estrutura do local. Mas como a gente foi fazer aqui em Brasília a primeira vez, foi num auditório aqui que a gente já conhecia e a gente sabia mais ou menos da estrutura que a gente ia realizar, então foi interessante. Aí a partir dessa primeira transmissão desse congresso, aí o Júlio, que é o nosso presidente, contamos com a presença não só dos nossos companheiros, que é o Jorge Damos, o Júlio Damasceno, o Felipe Salomão e o próprio pessoal do Instituto Pietro Baldi. Aí o Júlio chegou pra gente e falou assim: olha, rapaz, o pessoal gostou tanto, mas gostou tanto, que eu fiz um acordo com eles e a TV IBS vai transmitir nesse primeiro acordo até 2020 todos os congressos Rustem, todos os congressos Pietro Baldi.
Aí eu falei, excelente, né? Você fez um acordo unilateral, né? Porque a gente não ficou ciente, né? Aí eu tô sendo notificado. Aí ele falou, olha, pode preparar, porque vocês vão transmitir já o Congresso Pietro Baldi. E tendo em vista, né, toda essa novidade, né? Então ficou aquela questão, como é que a gente vai transmitir um congresso fora de Brasília? Porque a gente conta, querendo ou não, com a nossa estrutura aqui. Então facilita muita coisa. Foi aí que a gente foi levantar aqui que a gente precisava de arcabouço tecnológico para fazer essa transmissão. E foi aí que a gente começou a fazer as primeiras viagens. E, assim, as primeiras viagens a gente tinha que viajar com um monte de equipamento. Então a gente viajava com um computador mesmo. Viajava com computador físico numa mala escondido, porque as companhias aéreas brasileiras não admitem, né, que você viaja com material eletrônico. Aí eu e Mauro compramos uma mala mocado, rezava lá em nome do Senhor para que nada acontecesse com aquela maquinazinha, porque era a única que a gente tinha, tadinha, que era que fazia as transmissões do nosso curso aqui. E começamos a fazer a viagem por todo o Brasil. Então fomos a Cuiabá. Aí foi quando a gente conheceu o Thiago França, né, que é mais entusiasta do que todos aqui, e falou, não, vamos fazer uma transmissão com Cuiabá. Eu falei, rapaz, o que a gente vai fazer em Cuiabá? Não, acordo é até 2020, o primeiro acordo, né? Aí a gente lembra daquela história do Chico, né? Ou seja, era só 30 livros, aí passou para 50. Então, não, é só até 2020. Aí o negócio já está em 2040 já. Então a gente começou a fazer essas viagens. Então, assim, trouxe uma experiência enriquecedora, né? Porque a partir daí, como a ideia do IBS é a gente ter o fixo móvel virtual, aí a TV IBS veio abarcar justamente também essa parte do móvel, ou seja, a divulgação do conhecimento móvel. Foi aí que a gente botou a nossa mente para funcionar, e é claro, né, contando com as orientações do alto, a gente conseguiu fazer aos poucos a TV IBS móvel. E hoje a gente consegue viajar para todo o canto do Brasil e do mundo, né? Fazendo a divulgação, fazendo as transmissões, é claro. A gente depende de algumas questões de infraestrutura do local, mas que a gente está pensando aí já como resolver. E para nós isso aí tem só engrandecido o nosso trabalho, né? Ou seja, ter a oportunidade de conhecer novas pessoas e aquele ponto que é interessante, ou seja, a pessoa que não pode se deslocar por alguma razão, a pessoa que não pode estar conosco por qualquer motivo que seja, ela tem a oportunidade de acompanhar o congresso, de acompanhar uma aula, né? Que hoje nos nossos dias é mais complicado. Às vezes os compromissos profissionais, os compromissos familiares tomam um certo tempo. E a nossa ideia é essa, ou seja, você pode estar na sua casa, como pode estar conosco, que você não vai perder a oportunidade daquele estudo. E mesmo que você não tenha assistido ao vivo, vai estar divulgado lá, vai estar no YouTube de graça, disponibilizado para que você veja e reveja da forma que quiser, pare o vídeo, repense. E como já estava descolado, né, do impossível não é impossível, né? Que legal isso, hein? Muito bom. Mas olha só, você não vai embora não, pode contar um caos aí também, porque o episódio também é de caos, viu? Depois você passa pro seu pai para ele também contar um caos aí pra gente, já que a gente está se aproximando aqui do término. Mas eu queria também trazer um caos aí para vocês, quer dizer, vocês trazer um caos pra gente. Pode fazer aí, Estevão. Olha, como eu mencionei o Thiago, na TV IBS, a gente tem um cabo chamado Cabo Thiago, que a gente batizou em homenagem ao Thiago. E eu vou explicar o porquê da homenagem. Nós fomos fazer uma transmissão do congresso em Cuiabá. E a gente não tinha levado, como os nossos recursos são parcos, né? E meu pai sempre fala, leva backup de tudo. Então você vai levar, leva 3, leva 5. E a gente até brinca na nossa família que fala que crispim é exagerado, né? A gente pensa assim, em ordem de grandeza, de centena. E nesse dia, por alguma questão, eu não tinha levado um cabo de áudio a mais. Aí eu cheguei com o Mauro, a gente foi fazer o checklist, eu falei, cara, ficou faltando fazer um cabo de áudio. A gente, não, vai dar problema não. E fomos embora pro congresso. E estamos lá fazendo a transmissão do congresso. Na hora que ia começar a transmissão, o Thiago, eu tinha isolado uma área, e o Thiago foi e passou exatamente onde eu tinha isolado a área.
Na hora que ele passou, ele quebrou o único cabo que eu não tinha backup. Aí eu fiquei sem um cabo, e era um cabo de áudio, ou seja, era um cabo que eu tava levando o áudio da TV Ibis. Eu fiquei sem cabo. Aí na hora que eu fiquei nervoso na hora, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E eu não tinha loja perto, que o congresso a gente fez a transmissão, era num local isolado. Aí eu olhei pro Mauro, o Mauro bateu aquele desespero também. Aí eu falei, rapaz, não tem nem como é que eu vou chegar pra organização do congresso e falar assim, não tem cabo? Aí, a sorte que eles contrataram o pessoal para fazer o som do auditório. Aí um rapaz que estava sentado lá, ele olhou assim e falou assim, deu problema aí, moço? Eu falei, rapaz, eu tô sem som. Sem som eu não tenho como fazer nem transmissão do congresso. Como é que eu vou fazer? O meu congresso acaba aqui. Eu cheguei aqui em Cuiabá e já acabou. Vou ter que ir embora, porque não tem como fazer. Ele falou assim, não, se preocupa não, eu trouxe um cabo sobressalente. Eu saí hoje de casa... Aí eu falei, rapaz, eu vou levar mais cabo que vai que dá problema. E o cabo que o cara levou foi o cabo que a gente fez a transmissão do congresso lá em Cuiabá, o Congresso Balde. Aí na hora que o Thiago viu que tinha quebrado o cabo, eu virei para ele assim, Thiago, eu vou te desencarnar, você vai reencarnar, eu te mato de novo, e você reencarna e te mato. Umas 3 vezes, para compensar o prejuízo que você me trouxe físico e espiritual. Que eu fiquei aqui agora emocionalmente, você não tá entendendo. Aí eu falei assim, eu vou batizar. E toda vez que a gente vai sair agora pro congresso, a gente fala, tá levando o cabo Thiago? Estamos levando o cabo Thiago. Então beleza, tá tudo certo. Meu Deus do céu, eu tô rindo aqui. Que pena que a gente não pode ficar com o áudio aberto de novo. Eu pensei que você ia desencapar o cabo. Ou o Thiago. Mas é. Maurício, conta uma pra gente também, Maurício. Olha, eu não sei se eu falei da vez passada do nosso lote aqui, já falei não. Nós queremos, dos lotes nossos, né? Porque tudo que a gente realiza, todos nós cotizamos o que nós gastamos. E ao mesmo tempo, doações de todo mundo. Então, nós estamos precisando disso. Aí sai atrás de alguém para dar isso pra gente, né? E quando nós começamos, nós precisávamos ter uma sede. Nós alugamos uma sede. Essa sede é uma salinha tão pequena que pra gente fazer reunião, uma cadeira tinha que ficar dentro do banheiro. Porque senão não tinha como fazer o trabalho. E a partir daí, o Adalto falou, não, nós precisamos criar um trabalho pra gente fazer com as crianças e tal. E o Adalto, junto com o Zé, conseguiu um terreno, uma chácara. Uma chácara, você viu que bacana, aqui em Sobradinho, onde eles construíram uma sede pequena, mas uma sede que já dava para ter consultório médico, sala de aula, já dava para fazer uma cozinha. E falou, vamos começar aqui. E é no Polo de Cinema, que chama aqui Polo de Cinema de Sobradinho. E lá nós iniciamos um trabalho. E graças ao esforço deles, fizeram promoção, fizeram almoço, fizeram isso, conseguiram pagar. E nós começamos então a ter uma sede pequenininha e ao mesmo tempo ter essa sede onde a gente realizou o primeiro trabalho da Escola da Família. E aí, o Adalto chegava para mim e falava assim, Maurício, você está muito mole, vamos construir. Eu falei, Adalto, que em Brasília, o preço em Brasília das coisas às vezes é caríssimo. E como você só consegue lotes através do governo, então, para você conseguir edificar uma obra, você tem de ficar no terreno que é dado para aquilo, e ao mesmo tempo você tem de comprar do governo, e não é barato, é muito caro. Eu falei, Adalto, como é que nós vamos? Nós estamos no início, nem sequer conseguimos montar o nosso site ainda e tal. E ele ficava me perturbando com aquilo. E eu falei assim, não, vamos lançar primeiro o nosso site. Aí conseguimos, né? Porque não é fácil operacionar todo o processo, colocar o site no ar para poder produzir o site. Nós ficamos mais ou menos trabalhando junto mais de mês, dormindo no chão. A gente passava a madrugada junto e só tinha um colchão. Aí a gente colocava o colchão e cada tantos minutos um rodava e dormia. E a gente passava a madrugada fazendo para poder tentar colocar o site no ar, porque nós não tínhamos, durante o dia a gente tinha de trabalhar, então à noite só era o horário que sobrava era depois das 10. E aí o que a gente fazia? A gente reunia, colocava um colchão lá, determinava quantos nós somos. Muitas vezes estava 5, 6, 7, dividia o colchão por 7 horários e cada um dormia lá meia hora, 15 minutos, enquanto os outros ficavam nos computadores trabalhando.
E aí nós fizemos. E o Adalto falou, mas não podemos continuar nessa sala, nós temos disso, aquilo, não é aquilo. Eu falei, Adalto, olha, eu não tenho solução, eu não tenho condição. Nós já temos aquela sede lá, mas ela é muito longe. Aí, compensa que não, quando o site entrou no ar, o Adalto recebeu uma chácara de presente de uma amiga dele que tinha visto o site e achou que o trabalho era maravilhoso. E aí o Adalto falou, agora nós temos uma chácara, nós vamos construir. E nós fizemos aqui um prédio, gastamos aqui mais ou menos uns 600 mil reais. Se você me perguntar de onde veio, eu não sei de onde veio. Sei que a gente conseguiu, fez e fizemos então a nossa segunda sede. E aí ficou aquela brincadeira. Gente, um raio cai em 2 lugares ao mesmo tempo? Quer dizer, como é que a gente ganha 2 chácaras, consegue fazer 2 chácaras, cai 2 no mesmo lugar? Aí quando eu fui para Goiânia, o Marquinhos já estava lá trabalhando, já tinha o IBS Goiânia, já tinha com minhas irmãs, com os amigos que estavam lá já elaborando o IBS. Nós já tínhamos uma casa alugada, a minha irmã cedeu uma parte debaixo da casa dela, e era lá que a gente fazia o IBS. Então nós já estávamos já mais ou menos organizadinho com a primeira sede. Aí eu cheguei lá igual o Adalto fez comigo, falei, Marcos, nós temos de arrumar um local para começar a escola da família. E nós temos que arrumar uma chácara. Aí eu falei, Maurício, mas como é que nós vamos achar? O raio vai cair 3 vezes no mesmo lugar. Quer dizer, já foi 2 chácaras em Goiânia. Você acha que não vamos conseguir 2 chácaras em Brasília e não vamos conseguir uma chácara aqui em Goiânia? Eu falei, não, vamos falar para todo mundo que a gente está precisando de uma chácara para fazer um trabalho social. E tem que ser de graça, porque a gente tem um tostão. Aí nós começamos a falar para todo mundo. Um belo dia, 2 amigos nossos, Emanuel Sérgio, lá do Regeneração, e o Djalma, falou, Maurício, ela tem uma pessoa muito bacana, que é frequentadora do nosso grupo e tal, ela viu falar que você está precisando de um lote, ela conhece lá o trabalho do IBS já pelo site, e ela quer conversar com você. E ela chama Daisy, uma professora da Universidade Federal de Goiás. Eu fui lá conversar com ela, com a minha esposa, e chegou lá e falou assim, Maurício, eu quero doar essa chácara para que você faça o trabalho que você quiser lá. Eu falei, não acredito numa coisa dessa. Como é que pode cair um raio 3 vezes no mesmo lugar? E aí nós fizemos uma festa danada, é a mesma coisa. O Marcos chegou, Maurício, vamos construir logo. Aí conseguimos fazer uma sede lá, gastando também em torno de 600 mil reais, pedindo para Deus e o mundo. Ninguém podia passar perto da gente assim, que nós levávamos no bico, né? E aí conseguimos fazer a nossa sede lá. E agora nós estamos atrás das próximas sedes, porque nós temos que fazer uma sede agora para o Instituto da Consciência em Brasília e o Instituto da Consciência em Goiânia. Então quem quiser dar um terreno para nós estamos esperando o 4º e 5º terreno para que a gente possa erguer o Instituto da Consciência. Olha, você fez uma pegadinha, porque eu pedi para você contar um caos e não uma história de amor. Uma história que a gente observa a retribuição da espiritualidade diante da seriedade de um trabalho que está sendo feito por vocês. E que a gente fica sensibilizado, né? Desculpa. Mas é isso, gente. A gente está aqui justamente para trazer para todos vocês que estão acompanhando esse trabalho, um pouco dessa história por trás das cortinas, por trás dos véus, por trás de toda a luta, de todo o sofrimento que às vezes ocorre, mas também de um acreditar, de verificar que aquele trabalho feito com fé, com confiança, com a esperança, com a certeza no coração de que nós estamos cumprindo com o nosso papel, com a nossa parte, com a possibilidade que por hora pode parecer impossível, e está aí o IBS mostrando para todos nós que até mesmo aquilo que possa nos parecer impossível, para Deus realmente não é. Meus amigos, é com pesar que a gente começa aqui a se despedir. Estamos se aproximando aqui do encerramento do nosso programa, mas deixamos o convite para um novo encontro assim que for possível, né, para que a gente possa continuar dialogando, estreitando os nossos corações e cada vez mais conhecer essa história linda do IBS que vocês realizam, né, e trazem para a gente aqui aos nossos corações. Pessoal, olha, eu gostaria de agradecer muito. E antes de terminar, eu gostaria de contar um pequeno caso. Esse caso ele é muito interessante,
porque ele mostra a importância da gente fazer o bem, independente do que a gente esteja sentindo, pensando, fazendo. O bem para as pessoas que a gente faz algo é o bem que permanece. E muitas vezes você não está não tão bem para poder fazer aquilo. Então eu gosto de contar uma história. Quando nós estávamos construindo o Regeneração de Goiânia, e estava naquela correria, nós estávamos fazendo o primeiro prédio, e aí toda vez que eu chegava lá na construção, o responsável pela construção falava assim para mim: seu Maurício, tem uma velhinha que passa aqui e pede para mim uma madeira, eu posso dar para ela? Aí eu falava assim: pode. Aí passavam uns dias, eu chegava lá de novo: seu Maurício, tem uma velhinha. Até que um dia eu vi, você sabe uma coisa? Para de me encher o saco com essa velhinha. Você faz o seguinte: toda vez que essa velhinha vir aqui, você dá o que ela pedir. Se ela quer madeira, você dá madeira. Se tiver telha, dá telha. Se tiver caibo, você dá caibo. Mas não me fala mais não. Agora, de hoje em diante, você já tem autorização para falar. E chega dessa história dessa velhinha. Toda vez que essa velhinha passar aqui, você, por favor, atende ela e não precisa me pedir mais não. Tá autorizado, você dá o que ela precisar. Pronto. Então eu falei naquele nível de irritabilidade, de repetição, de impaciência. Passou. Aí um belo dia nós estamos terminando a reunião pública e eu saí fora, estava conversando com as pessoas ali, tinha acabado de fazer uma palestra. Aí chegou uma velhinha para mim assim, uma velhinha toda corcunda, toda doentinha, andando devagarzinho. Aí chegou assim, veio por trás, me abraçou as costas, colocou o rosto no meu peito. E doutor Maurício, eu gosto tanto do senhor, eu rezo pro senhor todo dia. Aí eu olhei assim e falei: gente, a prece de uma senhora como essa deve valer, que não é mole não. Aí eu falei: não esquece não, reza mesmo, porque eu preciso de muita oração. Aí eu falei: mas por que a senhora reza para mim? Ela falou assim: doutor Maurício, foi o senhor, eu estava numa época muito difícil, aí eu consegui um lotezinho na invasão, e eu passava aqui e pedia umas madeirinhas para ver se eu conseguia fazer a primeira casinha lá, que era uma casa de madeira. E aí um dia eu cheguei aqui, o homem falou: olha, o seu Maurício falou que a senhora pode pegar o que a senhora quiser, aqui é a hora que a senhora quiser, telha, o que você quiser. Aí, doutor Maurício, esse dia em diante eu peguei um vizinho nosso lá, vim cá, busquei as tabinhas, busquei os caibros, busquei as telhas, e foi graças a isso que eu fiz a minha casa, que eu estava no relento. Aí eu morri de vergonha. Eu falei: gente, se você soubesse. Então eu gosto de contar essa história, que foi a experiência que eu vivi, para mostrar que a gente fazendo bem, ao momento que for, da maneira que for, até com irritabilidade e impaciência, a gente não sabe onde a ação divina vai parar e o que as pessoas podem ser beneficiadas. Obrigado a todos e um grande beijo. Meus amigos, agradeço aí toda a nossa conversa, o nosso bate-papo. Acho que só tem a enriquecer. É sempre bom a gente relembrar as histórias aqui, os nossos causos, né? E é claro, poder fazer novos amigos. Então fico muito feliz de tudo que compartilhamos mais uma vez essa noite, de todo o aprendizado em comum, deixando aquele abraço a todos que nos ouvem e a todos aqueles que ainda não conhecem o trabalho do Portal Pensar, não conhecem o trabalho do IBS, que somos apenas uma pequena semente, né? E tantos outros aí que estão fazendo essa divulgação, fazendo esse trabalho, que a gente possa aí em conjunto contribuir, quem sabe um pouco aí com o nosso planeta. Que é Mauro, também agradeço aí a chance da gente estar tendo essa conversa, relembrar essas histórias. Enquanto o Maurício está falando das histórias, o Estevão, eu fico me matando de rir aqui, porque são coisas que a gente já tinha esquecido. Então é legal reviver essas histórias, e cada congresso, cada curso são histórias novas, né, que a gente tem para contar. E a gente aprende muito com essas histórias, com esses cursos. Então eu agradeço o pessoal aí do Balde Pod, e que a gente possa estar unidos aí, fazendo a divulgação de todo esse conhecimento. Bom, gente, eu deixo aqui também o meu agradecimento. Tanto emocionado, vocês me desculpem, mas diante de histórias assim, a gente amolece o coração, né? Eu desejo a vocês todos muita paz, muito sucesso
e que a gente possa estar realmente estreitando laços, afetos, e que a gente possa contribuir efetivamente com o trabalho de vocês, nem que seja assim, trazendo vocês ao público, trazendo essas histórias lindas que a gente também precisa, né? Para amolecer os nossos corações. Um grande beijo a todos. Sérgio, passo para você. Também, a minha despedida é uma despedida de gratidão, né? É uma despedida de coração assim, em júbilo, por poder, né, dividir e ter amigos tão queridos, tão especiais. A gente só pode agradecer, mesmo dentro da nossa pequenez, poder trazer um pouco de contribuição para a obra que não é nossa, é do Cristo, não é? Então, obrigado a todos e ansioso por novos encontros, por novos cursos, né? O IBS é uma fábrica, então vem aí continua o curso de sonhos, né? E a gente vai continuando a ser também tiete, a ser também, né, audiência desses cursos maravilhosos, para estar sempre aprendendo, estar sempre procurando conhecer o nosso mundo interior. Então, um grande abraço, amigos, gratidão a todos. Neto, tá contigo, amigo. Bom, pessoal, foi ótimo a gravação de hoje, né? Eu quero agradecer a todos o esforço aí que fizeram, né, para estar presentes. E não é para se despedir não, né? A gente tá aqui no trabalho, está apenas começando. Então, a nossa despedida é com gosto de quero mais, né? E vem aí os cursos. E o Estevão aqui, ó. Tá aqui no meu colo aqui. Aqui também tem o Estevão, né? Tomara que ele seja também dedicado assim para ajudar o pai na divulgação de Jesus. Tomara que ele também venha contribuir aí como o Estevão aí do Maurício Crispim. É isso, um grande abraço. Ô Neto, fazer igual o Rodrigo. O Rodrigo tinha 8 para 9 anos e ele estava tomando café da manhã para ir para a escola. Ele sentava assim e falava assim: pai, enquanto eu tomo café aqui, vai me explicando a queda aí que eu ainda tenho umas dúvidas. Porque lá em casa era assim: almoço, jantar, falava de queda da obra de um balde, de tudo. Aí todo mundo perguntava e todo mundo falava. Aí o Rodrigo tinha essa mania: chegava de manhã cedo, assim, 6 e pouco da manhã, antes do colégio, sentava assim, tinha 8 para 9 anos. Pai, vai falando de queda aí que eu tenho algumas dúvidas ainda. Vai falando, vai. Ué, quer dizer, a caixa, você igual balcão, você bate assim, eu vou falando. Pai, vai falando aí que enquanto eu tomo café, o senhor vai falando para mim poder tirar umas dúvidas. Então tomara que o seu neném também seja dessa vontade de estudar desde cedinho para que possa amadurecer no tempo.